Fala, jovens gafanhotos! Voltamos com mais uma videoaula Penso Logo Insisto, Biologia, e o tema de hoje é um tema jovem gafanhoto. Vai cair no Enem, se não cair no Enem, não precisa assistir minhas videoaulas mais. Vai cair no Enem, se não cair no Enem, vai cair no vestibular que você fizer no final do ano. Teorias evolucionistas, Charles Darwin versus Lamarck, isso sempre cai, jovem. E você vai começar falando um pouco sobre Lamarck. Bom, a gente vai começar a falar da teoria lamarquista. Uma das principais ideias é a lei do uso e desuso. O que acontecia na lei do uso e desuso? Lamarck dizia que se o animal deixa de usar um membro ou alguma parte do seu corpo, essa parte perde a função. E se ele começa a usar repetidamente outra parte, ela melhora, se adapta também. Vou dar um exemplo para vocês que é o mais comumente usado, que é das girafas. Lamarck dizia que antigamente tinha, e hoje em dia também, temos árvores altas. E as girafas precisavam se adaptar para comer os frutos que estavam nessas árvores mais altas. Lamarck dizia que as girafas só tinham um pescoço grande, pescoço mais comprido, porque os frutos estavam em cima das árvores, na copa das árvores. Senão elas não precisariam ter esse pescoço. E ele dizia também, que é uma das leis dele, que é das transmissão de características adquiridas, que essas características que eram adquiridas na vida de um animal eram passadas para suas proles. O que acontecia? Ele falava que se tivesse uma vegetação apenas rasteira, campestre, as girafas não teriam esse pescoço comprido, que não ia necessitar deles. Hoje a gente sabe que essa teoria ela era uma furada. Tipo assim, na época eles até acreditavam, porque não tinha tantas teorias assim, e realmente tinha um sentido na situação que eles viviam. Agora hoje a gente sabe, se um homem, se um homem não tem um braço, casar com uma mulher que não tem um braço, o filho deles vão nascer normal, não vão nascer sem um braço, porque o que vai definir as características do filho deles vão estar nos cromossomos DNA e não na característica que ele tem. Na época eles não sabiam Ele dizia, em outra ideia dele, que o meio induzia a modificação dos animais que viviam nele. Bom, vou falar um pouquinho sobre Charles Darwin. As ideias de Charles Darwin são ideias posteriores às de Lamarck e são ideias que são aceitas até hoje, claro, com variações e algumas modificações, mas a base é uma base que ajudou muito na evolução dos estudos em relação aos cromossomos, em relação à evolução. O termo evolução geralmente é usado de modo errado pela população em geral. Evolução nem sempre significa alguma coisa boa. Evolução pode ser qualquer mudança de característica que é passada para os descendentes à medida do tempo. Bom, uma coisa que Darwin falava é que o meio pressiona as espécies e as populações para que os melhores sejam selecionados e sobrevivam, enquanto os piores morram, ou por falta de alimento. Bom, eu vou dar um exemplo. Entre dois veados, um veado que corre 200 km por hora do leão, ou um veado que tem um problema nas pernas, que não consegue correr, qual o meio vai selecionar quem para sobreviver e passar suas características para o descendente? Claro que é o veado esperto, veado sagaz e veado rápido. O leão não vai conseguir pegar esse veado que age, enquanto o outro, o leão vai se alimentar. Bom, um outro exemplo de pressão do meio por exemplo, das bactérias. Hoje em dia a gente sabe que não pode se usar antibióticos à torta e direita, só com prescrição médica, coisa que antigamente não era. Por exemplo, você toma antibiótico, tem uma colônia de bactérias instalada no seu corpo. As bactérias que forem mais fracas vão morrer. Agora as bactérias que forem mais fortes, à medida que você vai aplicando, vai tomando esses antibióticos, elas vão ficando resistentes. Elas não vão ficando resistentes. As que são resistentes vão sobreviver e as outras vão morrer. E essas que são resistentes vão duplicar, gerando outras bactérias resistentes, tão resistentes quanto as primeiras. Então, gerando assim uma colônia de bactérias super resistentes e cada vez mais difícil de matar elas com novos antibióticos. Hoje é aceito e comumente usado a ideia do neodarwinismo. O que é essa ideia? Darwin, na época que ele teve suas teorias, ele não conhecia os genes e nem o código genético, DNA, RNA. Então, hoje em dia, ainda é usado partes da teoria do Darwin, mas adaptada, com modificações nessa ideia. Depois que Darwin surgiu, Lamarck ficou um pouco de lado, pois as teorias de Darwin eram mais aceitas pela sociedade
científica da época. Mas agora, com novas descobertas, Lamarck está voltando com um pouco de força. Por quê? Assim como o Estevão estava falando, Lamarck falava de transmissões de caracteres adquiridos. Por exemplo, a girafa passava o seu pescoço grande adquirido durante a vida para o seu filhote. Por isso que o filhote dela ia ter pescoço grande. Isso era o que Lamarck pensava. Mas nós sabemos hoje, através de cromossomos, genes, coisa e tal, que não, que o genótipo que é passado para o filho vai expressar o fenótipo, e só assim, por isso que a girafa filha vai ter o pescoço grande. Mas hoje nós descobrimos que algumas modificações no nosso DNA em decorrência de vários fatores, por exemplo, de insolação com raios ultravioletas, drogas, tabaco, álcool, vários fatores que modificam o DNA, vão modificar também a expressão do gene, o que vai ser expresso no seu corpo. Então, essas expressões vão passar para o seu filho também. Então, essas características adquiridas durante a vida vão passar para o seu filho também vai expressar ela. Por quê? Tem algumas partes do nosso cromossomo que não são expressas. Com essas novas informações, essas características que não são expressas passam a ser expressadas por vários fatores e vão ser passadas para os seus filhos, que também vão expressar ela. Então, com a ajuda da epigenética, que é a parte dos estudos que estuda essa parte de genética, de modificação e tal, Lamarck está voltando com força agora com esses estudos recentes. Bom, agora nós vamos fazer alguns exercícios para vocês treinarem esse tipo de questão e daqui a pouco a gente volta. Fala, jovens gafanhotos, voltamos aqui com os exercícios e sobre teoria evolutiva, e nós selecionamos alguns exercícios aqui do Projeto Medicina que tem mais a ver com a nossa videoaula, que fala sobre Charles Darwin e Lamarck. Bom, nós vamos começar aqui com o número 7 do MEC. Pode começar, Estevão. A teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, incorpora os seguintes conceitos à teoria original proposta por Darwin. O que é o as dessa questão? Está perguntando quais conceitos foram incorporados além dos conceitos já ditos por Darwin, então o que ele não tinha pensado ainda. Nós temos A, mutação e seleção natural, B, mutação e adaptação, C, mutação e recombinação gênica, D, recombinação gênica e seleção natural, e E, adaptação e seleção natural. Nós já sabemos que a adaptação e a seleção natural, todos esses foi Darwin que teve a ideia, já sabia que ocorriam. Então a única que nos sobra é C, mutação e recombinação gênica, o que Darwin ainda era desconhecido, ele não sabia ainda. Bom, agora nós vamos passar para a 9 também, tem como a gente explicar aqui. Bom, a 9 da Unifesp 2008. Nas figuras, as mudanças de cores na esfera simbolizam a aquisição de novas características nas espécies ao longo do tempo. E nós temos aqui essas três imagens. As figuras que representam respectivamente a teoria criacionista, transformista, lamarquista, e darwinista são: bom, o Darwin dizia que todos nós temos um ancestral em comum. Então, nós podemos ver aqui que o único que tem um ancestral que junta as duas arvorezinhas, que está tudo correlacionado, é a número 3. E a partir dela, novos ramos são criados. Então essa é de Darwin. A alternativa, a primeira aqui, nós podemos ver como é que nós vamos diferir agora a criacionista da transformista. A criacionista, muitos não sabem, mas ela não acredita na evolução. É aquela teoria da Bíblia, que Deus criou todos os seres vivos, coisa e tal. Bom, ela fala que o homem é fixo, que ele foi criado, não se transforma e tudo, que ele é do mesmo jeito desde sempre. Então, no caso seria número 2, que todas as bolinhas são iguais. Então, com o passar do tempo, ele não se modifica. Agora, a 1, de acordo com a teoria do Lamarck sobre transmissão de caracteres adquiridos, vocês podem ver aqui que no início aqui é branquinho, depois parece que passou para o filho, fica mais escuro, e o filho passa para outro filho, fica mais escuro. Então as características estão sendo passadas para a sua prole. Então a alternativa correta, letra C. Número 2, criacionista, 1, lamarquista e 3, darwinista. Bom, agora nós vamos para 23, que também fala sobre Darwin e Lamarck. Na 23 a gente pode ver que como tu já havia falado no vídeo, sobre as bactérias, que elas também se adaptam. Vamos lá. A bactéria Streptococcus
Iniae afeta o cérebro dos peixes, causando a doença do peixe louco. A partir de 1995, os criadores de trutas de Israel começaram a vacinar seus peixes. Apesar disso, em 1997, ocorreu uma das epidemias causada por uma linhagem de bactérias resistente à vacina. Os cientistas acreditam que essa linhagem surgiu por pressão evolutiva induzida pela vacina, o que quer dizer que a vacina induziu mutações específicas nas bactérias, tornando-as resistentes ao medicamento. A vacina não pode induzir uma mutação específica nas bactérias, senão isso seria uma teoria lamarquista, a gente já sabe que isso está errado. B. Induziu mutações específicas nos peixes, tornando suscetíveis à infecção por outra linhagem de bactéria. Como já foi citado, não pode ter mutação específica direta. Causou enfraquecimento dos órgãos dos peixes, permitindo infecção por outra linhagem de bactéria. Não pode acontecer isso, porque a vacina foi feita para atingir a bactéria e não o peixe. D. Levou ao desenvolvimento de anticorpos específicos que, ao se ligarem às bactérias, se tornaram mais agressivas. É verdade, fez que os anticorpos específicos? Fez, só que não tornou mais agressivos por causa disso. Por quê? Então a resposta certa é porque permitiu a proliferação de bactérias mutantes resistentes, ao impedir o desenvolvimento das bactérias de linhagem original. Então o que aconteceu? Como a gente falou no vídeo, as bactérias menos resistentes foram morrendo, atacadas pela vacina, e as mais resistentes sobreviveram, dando origem a outros indivíduos. Bom, agora nós vamos para 59 e última questão. O VEST 2009. Em 2009 comemora-se 150 anos da publicação da obra A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Pode-se afirmar que a história da biologia evolutiva iniciou-se com Darwin, porque ele foi o primeiro cientista a propor um sistema de classificação para os seres vivos que serviu de base para sua teoria evolutiva da sobrevivência dos mais aptos. Não, Lamarck foi o primeiro cientista a propor um sistema de classificação para os seres vivos. Provou experimentalmente que o ser humano descende dos macacos, num processo de seleção que privilegia os mais bem adaptados. Não, o Darwin não falava que o ser humano vinha do macaco, ele não sabia disso. Letra C. Propôs um mecanismo para explicar a evolução das espécies, em que a variabilidade entre os indivíduos relacionada à adaptação ao ambiente influi nas chances de eles deixarem descendentes. Sim, a evolução das espécies, a variabilidade dos indivíduos vai fazer com que tenha mais chance de ter indivíduos mais fortes, e com isso eles possam se multiplicar e deixar descendentes. Vamos só ver o resto aqui. Letra D. Demonstrou que as mudanças no DNA, ou seja, mutações, são fontes de variabilidade genética para a evolução das espécies por meio da seleção natural. Galera, sempre que falar sobre DNA em relação a Darwin, pode saber que é errada. Darwin nem sabia da existência de DNA, de cromossomos, nada disso. Letra E. Foi o primeiro cientista a propor que as espécies não se extinguem, mas se transformam ao longo do tempo. Bom, gente, de acordo com a videoaula lá, quem falava isso? Quem falava isso era Lamarck, que ao passar do tempo as espécies se transformam. E não, Darwin falava sobre a pressão do ambiente e selecionava os mais aptos. Bom, pessoal, então só isso. Até mais. Bom, com os exercícios devidamente feitos, vou deixar aqui na descrição do vídeo o PDF desses exercícios, para vocês terminarem de fazer a lista, façam todos os exercícios, façam exercícios dos livros que vocês tiverem aí, porque o Enem está chegando e a gente tem que se preparar. A gente vai fazer, depois do Enem, a gente vai fazer um vídeo dando nossos haveres sobre como estava a prova, se estava fácil, difícil, como que foi. E é isso, dê um like aí se você gostou, se não gostou, dê um dislike, curta a nossa fanpage do Facebook. Até mais.